Boa tarde de frio para todos os companheiros da Causa Operária TV, menos os que estão no Nordeste do país. Para os outros que estão no Sul e Sudeste, meus calorosos abraços aí, porque o pessoal precisa. Estamos começando aqui o Correspondente Internacional na Causa Operária TV, programa que depois é postado no canal Internacionalismo, que tem blogs aí, nossos correspondentes pelo mundo. Já queria convidar todos os companheiros que estão assistindo o nosso programa a deixarem aí a sua curtida, a deixarem também o seu comentário para a gente interagir com o público, a compartilharem nas suas redes sociais, todas as redes sociais aí que vocês participam, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, ou mesmo no bom e velho e-mail, compartilhem o Correspondente Internacional aí com seus amigos. Inscrevam-se também na Causa Operária TV, somos aí mais de 92 mil inscritos, quase 100 mil inscritos já. Ajudem a fazer crescer a Causa Operária TV. Inscrevam-se também no canal Internacionalismo aí, já temos também mais de 300 inscritos aí, caminhando para 400 inscritos, o canal acabou de ser criado. Tem bastante coisa legal lá. Convido também todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. A gente vai, inclusive, reformular o nosso programa de membros e a gente vai dar benefícios exclusivos aí, como descontos na loja do PCO, recebimento de livros, né, de materiais aí, negócio chique. Vocês daqui a pouco, em breve aí, vão ter as novidades, mas já podem se tornar membros aí da Causa Operária TV. Atualmente, o nosso programa de membros conta com o básico de R$ 7,99 por mês. Aí você já pode se tornar membro e contribuir com a imprensa revolucionária dos trabalhadores, com a Causa Operária TV, canal no YouTube aí da classe operária internacional, né? A gente vai falar bastante sobre a classe operária internacional no nosso programa. Bom, vamos começar já falando do principal assunto, que é um assunto polêmico. Não polêmico porque com relação a datas nem nada. O Partido Comunista da China comemorou hoje, né? No caso aí, como a China fica mais de 10 horas à frente, né? Já estava comemorando ontem à noite aqui, horário de Brasília, já era quinta-feira em Pequim, o aniversário do centenário aí do Partido Comunista da China, fundado em julho de 1921. Houve uma grande celebração na Praça da Paz Celestial, na capital chinesa, né, com um discurso aí do Xi Jinping, que é secretário-geral do partido e presidente da China também, né, e a imprensa internacional falou bastante a respeito disso, né. A esquerda brasileira, assim como a maior parte da esquerda internacional, né, tem uma opinião homogênea, basicamente, né, a respeito da China, considerando o país socialista e o Partido Comunista da China, até mesmo, né, muitos aí, um baluarte da luta pelo socialismo. A gente tem que, no entanto, fazer uma recapitulação aqui, né, que o Partido Comunista da China, logicamente, ele foi fundado como um partido, né, revolucionário, tudo, na época ainda da Terceira Internacional de Lenin e Trotsky, 1921, né? Porém, como todo o movimento comunista internacional, todos os partidos, né, comunistas já nos anos 20, acabou sendo influenciado aí pelo stalinismo, né, com o golpe termidoriano aí do Joseph Stalin no Estado Soviético a partir de 1924, 1925, né, consolidando aí seu poder, inclusive sobre a própria Internacional Socialista. Então, o Stalin, né, para garantir aí o poder da burocracia soviética, teve também que controlar os partidos comunistas da Terceira Internacional,
controlou o Partido Comunista Brasileiro, né, o Partido Comunista do Brasil, que ano que vem, inclusive, faria 100 anos, né, e também tomou conta aí do Partido Comunista da China. E a China, né, o Partido Comunista, na época do próprio Stalin, né, ele foi responsável aí por um dos principais episódios, né, que escancararam a política totalmente desastrosa do Stalin e do stalinismo, né? Isso daí foi 1926, 1927, quando estourou, né, a Revolução Chinesa, uma verdadeira Revolução Chinesa, né, da classe operária no Cantão, em Xangai, né, na qual houve uma gigantesca greve geral da classe operária cantonesa, né, que levou à criação de sovietes, né? Então era uma greve geral revolucionária. No entanto, a política stalinista imposta à Terceira Internacional e, portanto, imposta ao Partido Comunista Chinês na época, era de colaboração com a burguesia nacional, colaboração com o nacionalismo burguês, né? Na época, a China vivia uma guerra, né, entre os diferentes setores da burguesia, os senhores da guerra, né, a burguesia nacional, ambos, logicamente, com ligações com o imperialismo, e o stalinismo resolveu se aliar, né, ao nacionalismo burguês para fazer a famigerada revolução por etapas, né, a grande farsa da revolução por etapas, ou seja, apoiar a burguesia, deixar a classe operária a reboque da burguesia, para assim a burguesia conduzir a revolução democrática, e depois de a classe operária acumular forças, né, finalmente só depois é que a classe operária teria condição de fazer a própria revolução operária com o desenvolvimento do capitalismo, né, pela revolução burguesa conduzida pela burguesia. Aí o Partido Comunista ficou a reboque do Partido Nacionalista burguês, o Kuomintang, que já não era mais o partido do Sun Yat-sen, que havia liderado a Revolução Republicana de 1911, mas já era tomado, né, pela ala ultra-reacionária e pró-imperialista do Chiang Kai-shek. E o Partido Comunista Chinês, sob mando do Stalin, se dissolveu dentro do Kuomintang, né? Praticamente, de maneira oficial, deixou de existir e entrou no Kuomintang, ficando, logicamente, assim, a reboque do nacionalismo burguês. E aí, nessa revolução, né, acabou sendo totalmente traído pelo Kuomintang. Muitos líderes e militantes do Partido Comunista Chinês, em 1926-27, que participaram da tentativa de revolução, da greve geral revolucionária, foram assassinados, executados, tiveram a cabeça cortada, inclusive. Muitos operários foram fuzilados, né, esmagados pela ação do próprio Kuomintang, e acabou em um desastre total, né, essa revolução. Depois, o Stalin, grande gênio, né, disse que não dava mais para se aliar com a ala direita do Kuomintang, mas dava para se aliar com a ala esquerda, que essa sim, ela era ponta firme. E aí, o Partido Comunista, na crença de que a ala esquerda do Kuomintang seria sua aliada, tentou uma segunda insurreição, já quando não havia mais condição nenhuma, quando o movimento estava totalmente em um refluxo, e foi novamente atropelado, né, e esmagado. Isso daí gerou uma crise enorme no Partido Comunista Chinês, gerou praticamente um racha no partido, que deixou de ser liderado aí pelo stalinismo, e aí surge o Mao Tse-tung, né, para levar o partido para as montanhas, rompendo com a política stalinista. E graças a esse rompimento, né, oficial aí com a política stalinista, é que depois, 22 anos depois, né, um percurso muito longo aí da luta revolucionária dos chineses, a China conseguiu fazer a sua revolução contra, né,
até o final, contra a vontade do stalinismo, que depois da Segunda Guerra Mundial ainda, né, conteve a revolução aí no mundo todo com seu pacto aí com o imperialismo do Churchill, do Roosevelt, do Truman, né? E aí o Partido Comunista Chinês, ele toma o poder, né? Instaura o Estado operário na China, que era um país extremamente atrasado, um país semicolonial, logicamente que seria, né, impossível, de acordo com as próprias leis históricas, né, da sociedade, da economia, instaurar o socialismo na China, né, deveria se desenvolver o país, como na União Soviética também não daria, né, e aí houve, né, um processo de burocratização na China, coisa que é natural, né, em um país atrasado, coisa que aconteceu também em Cuba, coisa que aconteceu na Coreia do Norte. Lógico que não foi igual como aconteceu na União Soviética, que essa restauração tão logo no começo da Revolução acabou levando a uma casta contra-revolucionária no poder. A ala do Mao Tse-tung era uma ala esquerda da burocracia. O Partido Comunista teve vários altos e baixos, né? Teve uma virada pela ala esquerda, por exemplo, com a Revolução Cultural, né? Começou em 1966, né? Que foi uma reação da ala esquerda da burocracia, liderada pelo Mao Tse-tung, contra a ala direita da burocracia, né? Utilizando ali os estudantes, a classe operária, os camponeses, né? Contra essa ala direita. Mas logo em seguida, né, o Partido Comunista Chinês, ele acaba, bom, na época, né, para a gente não se alongar, a gente não pode se alongar muito também, né, mas aqui não é um programa sobre história, a União Soviética já completamente dominada pelo stalinismo, mesmo após a morte do Stalin, né, porque a política stalinista continuou, a política totalmente contra-revolucionária do Khrushchev, falando sobre coexistência pacífica com o imperialismo, o que foi uma desculpa para boicotar completamente qualquer tentativa de revolução mundial, né? Boicotou, né? O Partido Comunista da União Soviética tentou boicotar a Revolução Cubana. Enquanto isso, né? E as revoluções de libertação nacional dos anos 60 na África, na Ásia. Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês, né? Que já na época, né? Estava à esquerda do Partido Comunista da União Soviética, apoiou, né, essas lutas e essas revoluções. No entanto, né, no final dos anos 60 e na virada para os anos 70, o Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung, a China, né, faz um acordo ali com o imperialismo norte-americano, com a famosa visita do Richard Nixon à China, né, e a partir daí, né, o processo, a burocratização aumentou ainda mais, a China foi indo cada vez mais para a direita, sua política, né? O Mao Tse-tung morreu em 76, 2 anos depois assumiu, né, o Deng Xiaoping, que sacramentou essa virada à direita, né, e o processo de burocratização total aí, tomado pela ala direita da burocracia da Revolução Chinesa, iniciando o processo que dura até hoje, né, e aqui é saudado pela burocracia chinesa todos os dirigentes que se sucederam, que é o processo chamado de reforma e abertura, né? O Deng Xiaoping, ele falou claramente que a China tinha que abrir as portas aí para a entrada do capital estrangeiro, né? Os defensores da reforma e da abertura, né? Ou seja, da restauração capitalista na China, comparam a reforma e a abertura com a NEP soviética, né? Falando que era uma grande NEP, mas uma NEP uma NEP de mais de 40 anos, logicamente que não pode ser, né? E também foi uma coisa muito mais aberta do que a NEP, né? Na China, né, a partir dos anos 80, entrou todo tipo aí de capital financeiro internacional, né? A China se abriu completamente aí para o capitalismo, acompanhando o próprio processo, né, que acontecia na União Soviética e no leste europeu,
com uma diferença que na União Soviética e no leste europeu, os partidos comunistas, né, diante da ascensão das massas, que foi vista, né, com a greve geral na Polônia, né, em 1979 e 80, com a greve do Sindicato Solidariedade, o que a gente já tinha visto, né, em alguns outros episódios aí da história do leste europeu, a classe operária polonesa fez com que a classe operária do leste europeu inteiro, né, da própria União Soviética, se levantasse contra a burocracia. A burocracia desses países, inclusive da China, muito já integrada ao sistema capitalista mundial, né, muito dependente do sistema imperialista, acabou fortalecendo essa aliança com o imperialismo e diante da ameaça da própria classe operária fazer uma revolução política contra a burocracia, né, a burocracia acabou se aliando completamente ao imperialismo, né, e acabou finalmente com o Estado operário em todos os países do leste europeu, restaurando finalmente o capitalismo nesses países. A China, por sua vez, né, conseguiu reprimir esse ascenso revolucionário das massas, né? O episódio mais conhecido é a repressão na Praça da Paz Celestial, em 1979, né? Justamente quando visitavam a China os maiores teóricos do neoliberalismo, né, internacional. Se eu não me engano, não sei se era o Milton Friedman que estava visitando a China naquela época, né? A China fazendo todos os acordos possíveis com o imperialismo, sendo muito elogiada, né, pelo governo dos Estados Unidos, pelo imperialismo como um todo, conseguiu conter na base da força bruta, da repressão brutal, a classe operária que começava a se insurgir naquela época. Então não precisou derrocar, né, derrocou o Estado operário, porque restaurou completamente o capitalismo, mas o Partido Comunista não precisou sair do poder para isso, né? E continua no poder até hoje, administrando o Estado capitalista para o imperialismo, apesar de todas as contradições, né, que o Partido Comunista tem com que a burocracia chinesa ou com que os próprios capitalistas nacionais chineses têm, né, com o imperialismo. Nos anos 90, ficou muito óbvio, inclusive para os brasileiros, né, a entrada da China no mercado mundial, com todos aqueles produtos, né, famosos Xing Ling aí, aqui no Brasil, e a entrada, né, como o capital chinês entrou no mercado mundial, ou seja, o capitalismo entrou na China, a força de trabalho chinesa também, né, entrou no mercado mundial, se equiparou com o mercado mundial, né? As empresas norte-americanas, europeias, todas, né, foram em grande parte para a China, né, explorar a mão de obra ultra barata chinesa, né? Como a gente vive no capitalismo e a lei que manda é a lei da oferta e da procura, né? A oferta de mão de obra na China era a mais barata do mundo, isso daí fez com que a mão de obra mundial tivesse um desequilíbrio enorme, né, e rebaixasse também a própria mão de obra, né, o próprio valor da força de trabalho mundial, né? Então, os baixíssimos salários dos chineses ajudaram muito os capitalistas do mundo inteiro que não precisa que rebaixaram o salário dos trabalhadores do mundo inteiro com a inserção da China no mercado mundial, né? E a partir daí a China só se inseriu ainda mais, né? E os bancos, grandes empresas norte-americanas, europeias, etc., se inseriram ainda mais na China, né? Tanto é que a gente vê agora um monte de empresa chinesa em tudo quanto é lugar, e empresa de todos os países aí dentro da China, né? E o Partido Comunista, logicamente, né, estando no governo, foi o grande artífice disso daí, alinhado, né, em aliança com o imperialismo mundial, que não precisou, né, fazer com que o Partido Comunista se afastasse do poder. Esses mesmos comunistas aí poderiam gerenciar o Estado chinês para os capitalistas. Um outro dado só para a gente terminar, né, a respeito do centenário aí
do Partido Comunista Chinês é que muitos membros, né, do Partido Comunista são empresários, né? São todos os grandes dirigentes são burocratas, né? E muitos deles são empresários. Os maiores, inclusive, capitalistas da China são membros do Partido Comunista. O Jack Ma, né? Ele, que se eu não me engano é dono da Alibaba, né? Ele é membro do Partido Comunista da China, né? Então, temos aí um partido que se diz comunista com um monte de bilionário capitalista dentro do partido, dando as cartas, na verdade, né, no Partido Comunista Chinês. Bom, deixa eu agradecer aqui o Ernesto Abdala Filho pelo superchat, o Rodrigo Silva também pelo superchat. Valeu aqui o pessoal que está comentando. A Carlos Adustos também dá uma boa tarde aqui para a gente. Peço desculpa se a internet estiver ruim aqui, mas a gente vai tocando aqui o nosso programa. Vamos mostrar um vídeo, porque houve também, né, um outro aniversário importante essa semana, que foi o aniversário de 200 anos da Batalha de Carabobo, na Venezuela, né, em que as tropas aí do famoso general Simão Bolívar, né, lutaram pela libertação, né, dos povos aí da chamada Gran Colômbia, né. Temos uma reportagem aí do Brasil de Fato sobre isso, que também aborda a realização do próprio Congresso Bicentenário dos Povos, né, que é uma tentativa do governo venezuelano de articular aí diversos agrupamentos e organizações aí nacionalistas, né, dos países atrasados. Vamos ver. A Venezuela comemorou no dia 24 de junho 200 anos da Batalha de Carabobo, confronto decisivo para garantir a independência do país e dar início à liberação do continente das mãos da coroa espanhola. Depois de fundar a Gran Colômbia, que seria a união entre a Colômbia, o Equador e a Venezuela, Simão Bolívar liberou o que hoje conhecemos como Peru e Bolívia. Por isso, para esse bicentenário, o governo venezuelano convocou um Congresso dos Povos do Mundo que busca debater os desafios de integração num cenário de crise mundial. El año 2021, un año icónico, simbólico para los venezolanos y las venezolanas, delineado por el comandante Hugo Chávez desde siempre. Año que representa la renovación y la reafirmación de nuestro compromiso con las causas justas de Bolívar, las causas de Chávez. Si hay alguna conclusión que nosotros pudiéramos determinar en este momento es que el capitalismo ha demostrado ser el sistema fallido para la humanidad. Y nosotros somos responsables con esta generación y las generaciones por venir de delinear una agenda de trabajo que nos permita consolidar acciones concretas en favor del ser humano. Y frente también a la construcción de una nueva internacional conservadora de extrema derecha, que el gran capital internacional quiere de nuevo desencadenar contra los pueblos, quiere impedir que los pueblos mismos se unen. Al contrario, por eso este congreso es muy importante, porque es la construcción de una nueva internacional de los pueblos que se articulen en su diferencia, pero uniéndose con proyectos comunes contra el enemigo común, que es lo que hacen los tiburones capitalistas. O encontro reuniu cerca de 340 pessoas de maneira presencial e mais de 3.200 online, em debate sobre a superação da pandemia, o feminismo, questões LGBTQ, moradia, comunicação, entre outros.
Que a data dos 200 anos da Batalha de Carabobo, né, aponta um pouco para o resgate da memória dos países latino-americanos, né, dessa resistência, da luta por independência que se faz ainda mais necessária nesse contexto, né, de luta contra o imperialismo. Hoy en día nosotros, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, los hijos de la historia, nos encontramos para darle continuidad a ese acto heroico de liberación. Lo principal es el sentido patriótico que tenemos que tener todos los trabajadores, por supuesto, de cada nación, y apostando siempre a la liberación, a una liberación sana del siglo XXI, donde los trabajadores formamos parte del desarrollo de todos nuestros países. No manifesto assinado ao final do encontro, os participantes destacaram que 200 anos depois, o bolivarianismo continua sendo o principal instrumento para lutar pela unidade y liberación dos povos da América y do mundo. Los gobiernos neoliberales hizo censo, fue un momento y quedó en el pasado. Ahora es retomar lo que nuestros grandes héroes y heroínas de estos tiempos, como Hugo Chávez, como Lula, como Néstor Kirchner, como Correa, como Evo, iniciaron al principio de siglo, que es la retoma del poder político en favor de las causas de nuestros pueblos. Beleza, valeu aqui a outro pessoal que começou a comentar. Sou eu, Wilson dos Santos, desta vez eu consigo, sou eu, inclusive enviou aqui um super sticker pra gente, a companheira Elizabeth Novi também, lá do militante do PCO na Áustria. Vamos ver uma outra reportagem aí, que mostra a situação aí dos imigrantes que vivem no Brasil. Bom, se a população brasileira já está totalmente entregue a Deus aí com o nosso governo golpista, né, encabeçado pelo Bolsonaro, imagine os imigrantes aí dos países africanos, do Haiti, venezuelanos que vieram aqui para o Brasil, né? Vamos ver. No Brasil, 25 de junho é lembrado como o Dia do Imigrante, mas em meio à pandemia no país, não há nada a ser celebrado. Nós estamos atrasados sobre as políticas de saúde para os migrantes todo, e eu acho essa data no Brasil, nós temos que usar essa data para pensar como fazer as políticas de integração desses migrantes dentro da sociedade brasileira. Sem ações efetivas nesse sentido por parte do governo federal, esta população, que em boa parte atua na informalidade, sobreviveu da Solidariedade 2020. E neste ano a situação se repete. Além do desemprego, a falta de documentação é hoje um dos principais agravantes do aumento da vulnerabilidade dessas famílias. A falta de regularização migratória, que esbarra em muitos casos na morosidade da Polícia Federal, faz com que muitos não consigam acessar o auxílio emergencial e nem sejam vacinados contra a Covid-19. Os documentos que eles estão pedindo para vacinação impede os migrantes indocumentados para ter acesso à vacinação. Por exemplo, CPF. CPF, o migrante que é indocumentado, ele não tem acesso a CPF. A situação irregular também impede muitos estrangeiros de procurarem os serviços do SUS. Já o auxílio emergencial, que não chegou para muitos por conta da falta de documentação, sufoca até mesmo os poucos que conseguiram realizar o cadastro na Caixa Econômica Federal. Em 2021, o benefício alcança o valor médio de R$ 250 e deve ser interrompido nos próximos meses. Nós temos um universo de 800, 900 mil imigrantes no Brasil e destes uma demonstrativa de que apenas em torno de 20% tenham tido efetivo acesso a esse tipo de auxílio. A urgência da regularização migratória foi defendida no ano passado por coletivos e organizações da campanha Regularização Já. A ação foi inspirada em iniciativas de outros países, como Portugal, que concedeu a anistia e regularizou a situação de estrangeiros para o acesso a direitos básicos, como ao sistema de saúde. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2699, que trata do tema, aguarda despacho desde maio de 2020. Sem avanços, os estrangeiros enfrentam filas e dificuldades para serem atendidos na Polícia Federal. Agendamento é quase impossível. Quase impossível. Tem pessoas que a gente atende ano passado, em junho, até hoje em dia. A gente está em junho,
um ano tentando agendar. Em março, o Ministério da Justiça prorrogou até 16 de setembro o prazo para a regularização migratória de estrangeiros indocumentados. Conforme a portaria da Polícia Federal, enquanto não são atendidos, os imigrantes devem ter seus documentos vencidos aceitos para qualquer fim, desde que tenham ficado no Brasil após 16 de março de 2020. Mas a medida, segundo a jornalista congolesa, não vem sendo respeitada. Se abre a porta, abre claramente para a gente, né? Abre uma porta que é uma porta que a gente está entrando para sobrevivência mesmo, né? Não é entrar para morrer. Bom, deixa eu agradecer aqui também o YHWH Martônio Dias, que também comenta com a gente. Estamos aqui com a nossa correspondente em Nova York, Adriana Machado, para a gente falar um pouco sobre os Estados Unidos, atualizações aí na terra dos homens livres, segundo a propaganda histórica aí do imperialismo norte-americano. Boa tarde, Adriana. Eu vejo aqui que minha internet está uma bosta, mas o que importa é ouvir você, Adriana. Boa tarde aí. O que temos de novidade nos Estados Unidos? Boa tarde, Vasco, companheiros da Casa Operária TV, Laís na produção. É um prazer estar aqui de volta. A gente, falando de imigração, a gente tem aquela notícia de que a governadora da Dakota do Sul, que é um estado que está lá quase no Canadá, bem longe do México, está mandando 50 soldados da Guarda Nacional para a fronteira do sul dos Estados Unidos com o México. E o mais interessante essa movimentação está sendo paga por instituições privadas, não é uma ação paga pelo governo, é uma ação paga pela burguesia trumpista que continua aí na ativa, influenciando tudo que o Biden está fazendo. A pressão dos republicanos sobre o Biden está se mostrando cada vez maior, e esse é um dos meios que eles estão fazendo essa pressão, que é a crise de imigração. Então, a vice-presidente, a Kamala Harris, fez recentemente aquela viagem para Guatemala e para o México, né? Onde ela fez aquele discurso horrível de que as pessoas que estão em situação de perigo nos países deles, que a maioria das vezes são criadas pelos golpes que os Estados Unidos dá, pelo apoio dos Estados Unidos à direita fascista, as pessoas que estão tentando fugir dessa situação dos países da América Central e procurar asilo nos Estados Unidos estão simplesmente sendo mandadas de volta. Essa governadora da Dakota do Sul que está mandando a Guarda Nacional, ela está falando que está mandando em apoio ao Greg Abbott, que é o governador do Texas, que falou que existem contínuas violações da lei estadual e federal por estrangeiros ilegais que cruzam a fronteira sem segurança. Então, ele está fazendo essa declaração de desastre público, e tem muita coisa na mídia falando sobre a crise da imigração, e o resultado é a Kamala Harris, o Biden, através da Kamala Harris, fazendo uma pressão enorme nos países Guatemala, Nicarágua e México, para que haja um policiamento maior, que as pessoas sejam presas, ou seja, aumentar a opressão das pessoas que já estão sofrendo, deixando as suas casas e tentando uma vida melhor, e a pressão do governo americano é de prender essas pessoas. Então, a gente vê aí que o Biden,
não mudou nada a política do Trump. Pelo contrário, eles estão aprofundando a política de opressão dos imigrantes. Eles falaram que prenderam 180 mil migrantes em maio, e 178 mil em abril, 172 em março, e que a maioria está sendo mandada de volta, que só as crianças estão sendo permitidas de ficar. E a gente viu aí nos programas atrás a condição das crianças, né? São campos de concentração que elas são colocadas. A gente vê também essa pressão dos republicanos em cima do Biden. Por exemplo, eles estão fazendo tipo uma CPI sobre a origem do vírus. Então, estão trazendo de volta essa história de que o vírus se originou na China, e a conversa o Partido Comunista da China fez isso, o Partido Comunista da China fez aquilo. Ou seja, é uma propaganda anticapitalista usando a China, que é um país capitalista, mas que se passa como comunista, quase o mesmo resultado do Estado burocrático do Stalin, né? Não serve para nada além da burguesia fazer a propaganda de que o comunismo é autoritário e não funciona, quando a gente vê que não existe comunismo nem socialismo nenhum. Então, os republicanos estão fazendo essa pressão sobre tentando difamar o Partido Comunista Chinês e fazendo a pressão para o Biden abrir essa CPI geral para aumentar as tensões com a China. E ao mesmo tempo, a gente vê os ataques à Síria, que eles falam de milícias iranianas na Síria, né? Então, o Partido Republicano também empurra essas tensões de guerra. A gente vê, até quando é interessante, quando você vai comprar alguma coisa na internet, hoje em dia não se coloca mais produto da China, fala produto importado. A China está totalmente sendo difamada, ninguém quer ter sua imagem ligada à China, porque essa guerra ideológica está intensificando. E o último ponto que eu queria colocar, que essa pressão dos republicanos está funcionando no Biden, que a gente vê que eles estão ainda na negociação de como vai ser dividido o orçamento, que foi aprovado por causa da pandemia. Então, essa discussão sobre como vai ser implementado o dinheiro, houve uma manifestação. O Biden foi eleito com o apoio da esquerda, que apoiava o Bernie, né? Falando que ia apoiar o orçamento para uma reestruturação da infraestrutura para criar novos empregos e substituir as empresas de fóssil, de petróleo e gás, por empresas que não destroem o meio ambiente. E essas pessoas e o Biden, a princípio, falou que não ia assinar um acordo com os republicanos se não passassem esse orçamento da infraestrutura. E depois ele voltou atrás por pressão, assinou um orçamento mais enxuto, e as pessoas que protestaram foram presas. Houve um protesto grande e as pessoas foram presas. Você vê como que a democracia lida com... A democracia americana não tem nada de democracia. Os manifestantes pacíficos foram presos. O Biden, eles poderiam ter um pacote sem a aprovação dos republicanos, porque eles têm metade do Congresso e mais um com o voto da vice-presidente, eles poderiam aprovar o que eles quisessem, mas não estão aprovando, estão fazendo o pacote dos republicanos e estão desviando o dinheiro
todo que seria para implementação de programas sociais do governo para canalizar esse dinheiro para corporações. Então, todo aquela história de que o Biden ia ser o próximo Roosevelt está mudando para o dinheiro está sendo todo mandado para corporações, então a saúde vai ser privatizada, as escolas vão ser privatizadas, que são movimentos que já têm acontecido ao longo dos anos, mas agora a gente está vendo de novo, porque o orçamento está em debate, que existe essa pressão de privatização. Então é isso. A situação continua difícil, o trabalhador sobre ataque, e o Biden mostrando aí a cara verdadeira fascista dele. Adriana, ainda sobre a China, né, com relação ao próprio Estados Unidos, nessa semana aqui, o representante chinês na ONU, né, ele falou, ele pediu, né, uma abertura de uma investigação aí sobre a violação de direitos humanos em genocídios cometidos nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque a gente está vendo, né, apesar da integração da China, né, ao sistema capitalista, tudo, a colaboração, né, da China com o próprio imperialismo, né, todo o nacionalismo burguês, ele né, em alguma medida colaboracionista com o imperialismo. Existe uma campanha muito forte, né, a respeito dos direitos humanos na China. O Trump impulsionou isso daí, mas o Biden vem ganhando muito apoio da burguesia norte-americana para essa campanha, né? E aí se fala muito dos uigures, tudo, e aí a China revidou isso daí na ONU, né? No Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Jiang Duan, ele pediu essa investigação dos crimes contra a humanidade, genocídios, né, nesses países. Por exemplo, no Canadá, ou nos Estados Unidos, né, o massacre de índios, né, durante toda a colonização europeia nos Estados Unidos. Também, um caso recente que vem sendo bastante noticiado é a questão dos indígenas, né, que foram colocados aí em escolas católicas no Canadá e sofreram também um massacre, né, de proporções que a gente ainda está descobrindo. O Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, vem fazendo demagogia com isso, né, como se o governo canadense não fosse cúmplice disso daí, mas são vários casos aí de genocídio, de violação de direitos humanos nos países imperialistas, e a China agora tenta, né, contra-atacar de alguma maneira, embora as Nações Unidas elas sejam, né, quase que totalmente aí controladas pelo próprio imperialismo. Então não é um terreno tão fértil assim para a China, né, combater, dar esse contra-ataque, né, contra, né, a propaganda norte-americana. Mais uma vez aqui, deixa eu lembrar todo mundo para se inscreverem no canal Internacionalismo, o canal que a gente posta os programas da COTV, de noticiário internacional, de análise internacional, como é o caso do Correspondente Internacional, do Conexão América Latina, e também do podcast O Mundo em Uma Hora, e também no qual aí a gente tem postado podcasts, né, de correspondentes nossos aí pelo mundo, né? Temos aí correspondentes, podcasts que estão sendo preparados aí, que já vão ser postados nos próximos dias, do companheiro Cláudio Martini, de Barcelona, na Espanha, e também do companheiro Youssef, né, correspondente aí para assuntos africanos, companheiro lá da Guiné-Bissau. Então vocês podem se inscrever no canal Internacionalismo e acessar o blog também Internacionalismo dentro
do diário Causa Operária. Bom, Adriana, para a gente já terminando o nosso programa, você tem mais alguma coisa do boletim aí que você está apresentando de notícias dos Estados Unidos? Bom, é sobre essa notícia da ONU, né, do Jean Duan. Eu achei engraçado porque os republicanos que estão no Congresso tentando culpar a China pelo Covid estão equalizando o Covid com o Chernobyl, é pior que Chernobyl. Então, achei engraçado a China voltar com essa história do genocídio, mas ele falou, o Jean Duan falou que a população diminuiu de 5 milhões no final do século XV para 250 mil no início do século XX. E saiu uma notícia na CNN, a matéria lê: os países estrangeiros que intimidam a China encontrarão uma grande muralha de aço, disse Xi durante o centenário do Partido Comunista. Então, a China está sendo falada, essa tensão está aumentando. E a última coisa que eu queria falar é que, apesar do frio, como vocês estão falando aí que está muito frio em São Paulo, aqui a gente está numa onda de calor recorde, a pior já registrada, no estado do Oregon, eles registraram 63 mortes relacionadas à onda de calor, e na Colômbia Britânica foram 486 mortes. Então, a gente está vendo aí o fim do capitalismo apocalíptico. Isso. Uma boa semana, um fim de semana para todos. Valeu, Adriana. Muito obrigado aí. Adriana Machado, correspondente da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo em Nova York. Muito obrigado aqui a todo mundo que acompanhou o nosso programa. A Júlia Scalvese disse que chegou atrasada. Problema dela, tô brincando. Ela que é nossa companheira do podcast O Mundo em Uma Hora. Ela pode assistir o programa no canal Internacionalismo. Qualquer um aí que chegou atrasado, ou que quer assistir de novo, que quer enviar para os seus amigos, podem entrar no canal Internacionalismo. Daqui a pouco ele vai estar postado lá no nosso canal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a toda a nossa audiência, obrigado a todo mundo. Vocês ficam ligados agora no Jornal das 5, né? E continuem ligados também na programação da sua TV. Lembrando que amanhã, às 9h30 da manhã, no DCM, tem o Rui Costa Pimenta. Não é mais na quinta-feira, agora é na sexta-feira. Falando em Rui Costa Pimenta em DCM, uma novidade aí para todos. Hoje tem Rui Costa Pimenta no DCM e no canal A Favela Não Se Cala, em um debate com André Constantini, né? Vão abordar aí essa questão do super pedido de impeachment, a questão aí dos atos de rua também pelo Fora Bolsonaro, né? O que a esquerda deveria fazer, né, para impedir que o movimento seja tomado, né, e para levar adiante o movimento pelo Fora Bolsonaro. 7h, com transmissão aqui ao vivo na Causa Operária TV. Todo mundo aí anota na agenda. Rui Costa Pimenta em debate com André Constantini. Bom, valeu todo mundo. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um correspondente internacional aqui ao vivo na Causa Operária TV. Tchau.